A gente já vai começar o programa de hoje falando de saúde. Esclerose múltipla, uma doença aí que não tem cura e pode se manifestar por diversos sintomas. E hoje é o dia de conscientização sobre essa doença. E para a gente entender mais sobre o assunto, eu convidei a neurologista Renata Barbosa para vir aqui no nosso estúdio bater um papo com a gente. Muito boa tarde, doutora. Boa tarde. Obrigada pela sua presença aqui. Espectadores também. Doutora, vamos falar então esclerose múltipla, né? Uma doença que a gente sabe que não tem cura. Mas explica pra gente como é que funciona. 35 mil pessoas aí no Brasil, uma doença que então não é tão comum assim como a gente imagina. Sim. No Brasil é estimado que cerca de 10 a 15 pessoas por cada 100 mil habitantes tenham a doença, né? E ela é mais prevalente naquelas regiões de clima mais frio, como nós estamos aqui em Joinville. Ela é mais prevalente em regiões de clima temperado. Em Joinville tem um dado estatístico que cerca de 17 por 100 mil habitantes, então é um pouco acima da média nacional, talvez relacionado até com essa questão do clima, de ser um clima mais frio também. E aí, claro que hoje o dia da conscientização é principalmente para lembrar a importância de fazer o diagnóstico precoce, que é com ele que se consegue levar uma vida normal. Aí a gente sabe que não tem cura, mas com o tratamento a pessoa consegue levar uma vida como qualquer outra. Sim, é importante esse mês, né, o mês de agosto é o mês de conscientização sobre a esclerose múltipla aqui no Brasil, com esse marco no dia 30, é chamado Agosto Laranja, né? E é importante divulgar, disseminar esse conhecimento sobre a doença para a população em geral. É importante que as pessoas possam reconhecer ali os sintomas, algum sintoma precoce, de que pode ser sinal da doença, e aí procurar auxílio médico para que seja feito o diagnóstico mais precoce possível e entrar com o tratamento mais precoce possível. Tá. A partir disso, então, quais são os sintomas, né, dessa doença? Isso. Os sintomas, a esclerose múltipla é uma doença que ela é inflamatória, autoimune e uma doença crônica. E ao longo dos anos vão acontecendo inflamações em pontos específicos, que podem ser no cérebro, na medula espinhal, no nervo óptico, e depende da localização de cada sintoma, de cada lesão, os sintomas que a pessoa vai manifestar. Então ela pode manifestar desde sintomas de formigamento, fraqueza em alguma região do corpo, às vezes alteração da fala, a fala fica mais pastosa, pode ter alteração na visão, de equilíbrio, alteração urinária. Então, dependendo da região onde for cometido, vão ser sintomas diferentes. E o mais comum é a doença vir em surtos. O tipo mais comum é o surto-remissão ou remitente recorrente, em cerca de 80% dos casos. Que a doença ela vem em surtos, a pessoa se manifesta com alguns desses sintomas, com os sintomas durando ali, para a gente considerar um surto dura pelo menos 24 horas. E nos surtos tem um tratamento específico que é feito e muitas vezes o diagnóstico é feito a partir daí. Entendi. Então o tratamento ele é feito a partir de um surto ou ele pode ser preventivo também? Não existe um tratamento preventivo para a esclerose múltipla. O que existe é reconhecer ali os sintomas possíveis, saber que a população mais acometida é a população jovem. A esclerose múltipla ela não é uma doença de idoso, ela comete principalmente as pessoas em torno ali de 20 a 40 anos, então é na idade ali mais o público jovem, numa faixa etária que a pessoa está mais produtiva da vida, e ao longo da vida ela vai acumulando ali várias lesões em cada surto. É possível a pessoa ter uma vida normal com a esclerose múltipla, principalmente se for feito um diagnóstico precoce e iniciar com esse tratamento precoce. Doutora, é possível alguém ter essa doença, a esclerose múltipla, e viver uma vida inteira com ela sem nem saber que tem a doença? É difícil que ela... algumas vezes pode não ser feito o diagnóstico precoce, às vezes vai ser feito bem mais para frente, e ela passou boa parte da vida tendo ali vários surtos que não foram reconhecidos como a esclerose múltipla, né? Não significa que ela não já tivesse a doença, apenas não foi reconhecido e não tinha sido feito esse diagnóstico. Até sobre o tratamento, eu comentava um pouquinho antes aqui com a doutora que a mãe de uma amigona minha, ela tinha, e eu convivia na minha infância com ela muito, a gente ia visitá-la no hospital durante o tratamento, e eu lembro que ela tinha esses surtos, né, que você comentou, e ela ficava às vezes 15 dias internada para fazer o tratamento. Explica um pouquinho como é esse tratamento pra gente. Sim, o tratamento ele é individualizado, então é importante que seja ali com o médico neurologista habituado com esse tipo de doença, e ele é
feito a longo prazo com medicamentos que vão modular ali essa resposta imune, essa resposta inflamatória, com o objetivo de reduzir esses surtos e retardar a progressão da doença. Mesmo usando tratamento, pode acontecer alguns surtos também. Né? Quando tem algum surto clínico, às vezes a pessoa é internada e é feito um tratamento com uma medicação ali, geralmente por 3 a 5 dias, em altas doses, para ajudar a frear essa inflamação, essa resposta inflamatória ali no corpo, e com isso reduzir a possibilidade daquele surto deixar alguma sequela. Agora tem uma questão que muita gente não sabe, tem gente que acha que a esclerose múltipla ela é contagiosa e na verdade não é, né? Sim, existem vários mitos sobre a esclerose múltipla, né? Um deles é esse, que a esclerose múltipla seria contagiosa. Então ela não é contagiosa, ela não é uma patologia de pacientes idosos. A esclerose múltipla ela comete principalmente as mulheres, numa proporção aí de 3 mulheres para cada um homem. Não é relacionada com doença mental. A esclerose múltipla, às vezes as pessoas se lembram da palavra esclerosado, que é muitas vezes associado a paciente com doença mental. Não tem nada a ver. A esclerose múltipla não tem nada a ver com esse esclerosado, referido como uma doença mental. Pode até ser, em alguns casos, associado com sintomas depressivos, com fadiga, mas ela por si não é uma doença mental. E dá para levar uma vida normal, né, doutora? É possível levar uma vida normal, fazendo o diagnóstico precoce e seguindo aí com o tratamento ao longo da vida. Ótimo. Muito obrigada, doutora, pela sua entrevista, pela participação e pelos esclarecimentos também. Obrigada a você. Boa tarde. Boa tarde.